A paz de Cristo para você que nos assiste nesse momento aqui no nosso canal, o Radar Sócio Cristão. Nós estamos começando agora mais um Papo de Primeira na Segunda, né? Este momento de reflexões especiais, né? Para todos nós, para mim que estou aqui, para você que está aí, né? Me assistindo, e assim nós podemos compartilhar reflexões e provocações e meditações muito especiais a cada semana, né? O Papo de Primeira na Segunda, né? É uma realização do canal Radar Sócio Cristão e do projeto Cristo Liberta, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Mas para iniciar este momento reflexivo, eu gostaria de convidar você, né, se você estiver com um exemplar da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a regra de fé para aquele que diz seguir a Cristo, para aquele que professa a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gostaria de convidar a cada um de vocês, né, se você não está com a Bíblia próximo de você, e independente de sua crença, independente de você não crer, de você ser agnóstico, enfim, não é? Aqui nós queremos trazer esta porção da Bíblia, que para nós como cristãos é a nossa regra de fé, o nosso livro de fé, o nosso livro sagrado, trazer para vocês uma palavra paulina, uma palavra registrada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É um versículo, é um trecho muito conhecido da Bíblia, capítulo 4 e versículo 8, no qual o apóstolo faz a seguinte afirmação: quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deixa eu repor aqui meu chapéuzinho, minha boina. Muito interessante, né? Esse trecho que o apóstolo Paulo nos traz, né? Nesse início de semana, para nós refletirmos sobre as características daquilo que deve ser o pensamento do cristão ou daquele que se diz seguidor de Cristo, né? Quando eu falo daquele que se diz, né, eu reporto-me ao conceito de ética como aquilo que o indivíduo deve ser em detrimento do que ele diz ser, do comportamento em detrimento do que o indivíduo diz ser, né? E como cristãos, seguidores de Cristo, né? Inclusive está lá em Atos 19, 26, que foi 26 e 19, que Antioquia, né, a primeira vez que os servos de Cristo foram chamados de cristãos. Então todo aquele que é cristão é seguidor de Cristo, né? E aqui vemos no texto sagrado algumas características que devem fazer parte, devem compor o pensamento do cristão. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é puro, tudo o que é de boa fama. É aquilo no que o cristão deve pensar. Tudo o que é honesto. Então, o pensamento do cristão, ou daquela pessoa que se diz cristã, é um pensamento pautado nesses valores aqui, da verdade, da honestidade, da pureza, da boa fama, não é? Daquilo que é amável, pautado pelo amor, tudo aquilo que é de boa fama ou boa reputação, né? Se há alguma virtude ou qualidade, se há algum louvor ou menção honrosa ou elogio naquilo em que você pensar, ou para aquilo em que você pensar, nisso
pensai, né? Assim diz o texto sagrado, né? Nesse dia de hoje, para nós, nesse início de semana, em que você possa tomar, né, esse texto sagrado como uma base para a sua vida, né, que nós tomemos esse texto sagrado como uma base para nossas vidas nesse início de semana, né, neste papo de primeira na segunda. Segunda-feira é tido como um dia, né, que muitas pessoas não gostam, né, porque é o primeiro dia útil, o dia que sucede ao final de semana. Geralmente os finais de semana são light, né? São mais descontraídos, são dias mais alegres, né? Que a grande maioria das pessoas folgam e estão com seus familiares e amigos, né? É o momento do lazer após uma semana de exaustivo trabalho, e aí vem a segunda-feira, né? E segunda-feira é um dia propício para reflexões, né? E nada melhor do que um papo de primeira para começar a semana na segunda. Pois bem, hoje eu quero refletir um pouco com vocês dentro de uma questão que recentemente e ainda está, né, sendo muito discutida, né, está sendo muito evidenciada em nossos dias, que é a polarização entre dois discursos bem distintos, mas que caminham, né, paralelamente, se contrapõem, obviamente, né, um é antítese do outro, porém caminham em paralelo, né, que são um paralelo inverso, né, não caminham no mesmo sentido, paralelos, mas em sentidos inversos, enquanto um vai, o outro vem, né, porque justamente a gente quer refletir sobre essa polarização entre os dois discursos, o discurso do ódio e o discurso do amor, porque partindo da premissa da profissão, né, do professar da fé cristã, eu particularmente não acho muito compatível, né, o indivíduo que abre a boca para dizer que professa a fé em Cristo Jesus, que é um servo do Senhor Jesus, no entanto faz apologia a um discurso que é totalmente contrário, né, ao discurso do amor que Cristo pregou, quando disse, por exemplo, amai-vos como eu vos amei uns aos outros, conforme, né? Ele diz conforme o quê? Conforme o modelo, da mesma forma como ele amou, que os seus discípulos seguissem o exemplo e se amassem, né? E o amor incondicional, porque Paulo especifica bem em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que o amor tudo suporta, né? E permanecem, né, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor, como Paulo fala no versículo 13, que é o último versículo deste capítulo. Então, muitos, né, porque há uma certa facilidade em a pessoa abrir sua boca para dizer eu amo, eu sigo a Cristo, eu amo a Cristo, né? E a prática, é muito fácil da prática divergir do discurso, né? É muito complicado, né, fazer com que discurso e prática andem no mesmo sentido, na mesma mão. Geralmente, em uma considerável parte dos indivíduos, a prática ela não caminha junto com o discurso. O discurso é um, a prática é outra, distonantes entre si, né? E é nisso que muitos indivíduos hoje em dia caem em grandes contradições, né? Porque defendem um ponto de vista numa época e aí, com o passar do tempo, eles vão
abrindo mão de certas visões, uns porque pelos caminhos nos quais transitam descobrem novos elementos, né? E aí essas descobertas vão fazendo com que o indivíduo ele sofra aquele processo de metamorfose, e outros porque nas trilhas, nos caminhos da vida são levados, né, a reproduzirem certos discursos, né? E a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, com os discursos que a gente reproduz, que a gente multiplica, né? A Bíblia diz, por exemplo, com relação ao Evangelho, que felizes são os pés dos que levam as boas novas, né? E levar as boas novas significa Evangelho, boa notícia. Então, felizes são os pés que levam as boas notícias, as boas palavras do Evangelho, porque Evangelho é vida, Evangelho é poder de Deus, né? É salvação para todo aquele que crê, já disse Paulo lá em Romanos 1,16. Então, isso é muito importante, que haja uma coerência, que haja, né, que se antenem, que se liguem, que haja uma conexão entre discurso e prática. Infelizmente, recentemente a gente viu, né, muitas pessoas caírem, né, nesta incoerência de à noite ou nos fins de semana pegar a Bíblia, né, e pregá-la e ensiná-la e explaná-la, e em outro momento as mesmas pessoas pegavam o livro sagrado com os seus ensinamentos e praticamente, né, o jogavam fora, entre aspas, por suas atitudes, seus discursos, né, incrustados de ódio, né, de, de aversão ao seu próximo, né? Quando Cristo disse, né, eu lembro da passagem do jovem rico, quando Cristo disse àquele jovem que possuía muitos bens que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo, né? E quando Cristo colocou aquela condição por saber que ele tinha muitos bens, né? Porque Cristo, como Deus, tem o atributo da onisciência, e como onisciente ele já sabia, percebeu que aquele jovem, por ser rico, certamente não abriria mão dos seus bens, né? Então ele disse a Cristo que observava tudo aquilo desde a sua mocidade, né? E quando posto sob determinada circunstância, ele fraquejou. E aí ele revelou-se, né, como um não seguidor de Cristo na realidade, porque justamente o calcanhar de Aquiles dele, né, foi tocado por Cristo naquele momento. E aí ele não teve como escapar, né? A Bíblia também faz, né, essa análise, nos traz essa reflexão, né, sobre a coerência de discursos. Então tem sido muito forte isso recentemente do discurso do ódio versus o discurso do amor. Mas vamos por conceito, porque é muito importante. Primeiro, o conceito do discurso, né? A gente fala, discurso do amor, discurso do ódio, mas existem dezenas, né, de discursos, e todos eles ecoam, reverberam na sociedade de alguma forma, né? E uma forma muito forte hoje em dia, né? Antes era muito forte na televisão, né? Que é um meio de comunicação em massa, então a televisão reproduzia,
com certa veemência, né, com certa amplitude, com certa intensidade, discursos, né, os mais variados, porém tendenciosos, né? E aos poucos a televisão ela foi sendo para isso substituída, continua sendo de grande, né, intensidade, porém frente ao surgimento, né, da internet e principalmente as redes sociais como o Facebook e o WhatsApp, né? O WhatsApp foi a grande passarela pela qual desfilaram as fake news, né? E muitas, infelizmente, difundidas por evangélicos, né? E é nisso que para muitos entrou a questão da contradição, de você, por exemplo, ser tão empenhado em atividades eclesiásticas da instituição religiosa que você está ligado, mas na prática, né, ali foi quebrado ao meio, foi fragmentado, né, pela prática. Um discurso muito bonito, muito estruturado, muito belo, porém quando ele se deparou com a prática, que a prática deveria confirmá-lo, a prática justamente, né, detonou com o discurso de muitas pessoas, infelizmente, né? E isto é uma incoerência, né, uma incongruência e uma anomia, né, um estado de anormalidade, porque foge, né, do padrão. E aí sai do padrão ético para o padrão aético ou sem ética, né, desprovido de ética, porque aí o indivíduo, né, tem um discurso vazio, porque ele pode ser cheio de palavras, porém no que ele não encontra o seu espelho, que é a prática, ele torna-se por isso vazio, né? Mas o discurso é a expressão, né? A expressão de uma ideia, de um sentimento, de um pensamento, de um conceito, né? É o, é o discurso, né? Que usa os instrumentos da comunicação, as ferramentas da comunicação para se expandir, né? Nos tempos que nós vivemos, por exemplo, nós estamos aqui no nosso canal Radar Sócio Cristão, né? Você que está me assistindo, eu agradeço muito pela sua atenção, pelo privilégio de tê-los aqui, né, conosco. Se você deseja nos ajudar, deseja ajudar o nosso canal, dá uma curtida aí e se inscreve no nosso canal, toca no sininho, porque a cada momento que a gente tiver um novo vídeo, você será notificado e poderá assistir o nosso vídeo, interagir conosco, trocar ideias, porque o bom da história é isso aí, a gente poder, né, interagir e poder compartilhar, né, ideias. Isso aí é que é a grande sacada, é o grande lance. Mas voltando aqui para o discurso, né? Aí vem as ferramentas, né, de comunicação que são capazes de motivar, né, o discurso. As ferramentas de comunicação, e dentre elas está o discurso, né? O discurso pode ser motivador, como pode ser não motivador, né? Podem acontecer as duas coisas, tanto o discurso ser um discurso motivante, cativante, instigante, como ele ser um discurso que desconstrua, que desmotive, né? E a história sempre mostrou, né, desde nosso Senhor Jesus Cristo até grandes outros oradores, homens que, quando falavam, cativavam, né, multidões para o bem ou para o mal. E a gente não precisa entrar nesse mérito, porque a própria história já nos desvenda isso, né? Muito bem, por sinal. Mas aí eu queria voltar para o discurso,
é muito importante a gente poder deixar isso bem frisado, né? Para que a gente possa. Justo, então aqui são destacados alguns discursos, né? Nós não íamos, mas vamos destacar alguns indivíduos que foram proeminentes, né, na arte do discurso. Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, né? São três. Martin Luther King com seu discurso, né, famoso I have a dream, eu tenho um sonho, né? Que são os slogans das grandes mensagens, dos grandes discursos, das grandes peças de oratória, né, que a história apresenta para nós, né? Aí vocês vejam, eu vou trazer para vocês aqui mais alguma coisa. Por exemplo, aqui um outro conceito bastante importante que a gente precisa refletir, que já pensamos no conceito de discurso, né, é o conceito da ideologia, né, que são as representações da realidade a partir da nossa visão, o que eu chamo de lentes, né? Cada indivíduo tem as suas lentes e essas lentes fazem com que eles tenham uma determinada visão de mundo, uma determinada visão da vida, né? Isso chama-se ideologia, né? E as ideologias, os discursos, elas têm a capacidade de produzir, reproduzir ou transformar as relações de dominação. Então, nós sabemos desde os princípios dos tempos que existem aqueles que dominam e existem os dominados, né? Mas os dominados podem não necessariamente serem dominados toda a vida, bem como os dominadores podem também não serem dominadores por toda a vida. Tanto é que aqui a gente vê, né, nas definições que os discursos, eles têm, né, a capacidade de produzir, reproduzir ou transformar a realidade. São três características. Ele produz a realidade, o discurso, a circunstância de momento, ele reproduz, né, o discurso pode reproduzir, no caso do ódio, do amor, reproduz o sentimento, né? Ou ele pode transformar. E essa terceira característica é muito interessante, que é a característica transformadora que o discurso pode ter. Tanto o discurso do ódio, ambos os discursos, né, que nós estamos sobre eles refletindo neste vídeo, o discurso do ódio, o discurso do amor, tanto eles podem produzir, né, reproduzir ou transformar, tanto o discurso do ódio como do amor. Mas a transformação que o discurso do amor pode executar, acredito eu, seja muito mais potente que o discurso do ódio. Que este também transforma, mas não acredito que seja com a potência, com a força, né, com a intensidade que o discurso do amor tem, né? Vamos mais adiante aqui para trazer algo. Aí diz aqui, o discurso carrega as crenças ideológicas do indivíduo. Então o indivíduo, ao falar, ao reproduzir o seu discurso, ele está externalizando as crenças ideológicas dele. É isso que acontece, né? Então, representando as identidades, a forma como o indivíduo se identifica, a forma como ele se vê, né? Ele passa isso por meio do discurso. Então, aqueles que adotam o discurso do ódio, de certa forma, é o discurso com o qual eles se identificam, né? Se identificam com o discurso do ódio, da aversão ao próximo, da aversão ao diferente,
aquilo que Weber remonta ao estranhamento, isso também se dá com o discurso do amor. Além da capacidade transformadora do amor, né? Ele também pode produzir e reproduzir-se e gerar condições de transformação muito evidentes e externaliza a identidade do indivíduo. O indivíduo que se identifica, que tem um sentimento de identificação e de pertencimento ao discurso do amor. Aí a gente pode citar, né, quem mais? Cristo Jesus em primeiro lugar, né, que os seus contemporâneos esperavam por um rei, por um guerreiro. Tanto é que quando Pedro pegou a espada e dissertou a orelha de Malco, a Bíblia diz que Cristo mandou a Pedro colocar a espada na bainha e colou a orelha do servo do sumo sacerdote, porque eles queriam, né, um estado beligerante, um estado belicoso, de guerra, de agressividade, de hostilidade, de intolerância, enquanto Cristo veio com um discurso totalmente ao contrário, avesso às intenções deles, e foi o discurso do amor, o discurso da tolerância, o discurso da compaixão. Tanto é que ele disse para aquele coxo: misericórdia quero, né? Então vejam o contraponto que Cristo estabeleceu na sociedade daquela época. Tanto é que o discurso dele, né, que também reproduzia, produzia e transformava, gerou um clima de ódio e de aversão à pessoa dele, tanto dos líderes políticos que perguntaram, por exemplo, Herodes perguntou: quem é esse rei dos judeus? Né? Como também da classe de líderes religiosos, ou que pelo menos se diziam religiosos, que criaram dentro de si o ódio, né, a Cristo, e fomentaram toda a situação que culminou, né, na tortura e na crucificação de Cristo. Né? Então vocês percebam aí que esses discursos, como eu disse lá no início, né, da nossa conversa, eles caminham lado a lado, mas em direções opostas. Enquanto um vai, o outro vem. Eles não andam no mesmo sentido, porque há uma grotesca e gigantesca diferença, incongruência, incompatibilidade entre esses discursos. Discurso de ódio e de amor é como água e óleo que não se misturam, né? É como dia e noite que não se misturam, são antíteses, são opostos, né? Não há como, né, haver uma combinação desses discursos. De forma que eu reitero, né, na minha singela e simples opinião, o indivíduo professar: eu sou cristão, mas ao mesmo tempo ele faz apologia ao ódio. Então, o discurso dele não está confirmando, né, a prática, ou a prática não está confirmando o discurso, né? Um e outro não se confirmam, porque destoam entre si, né? De forma que aí o indivíduo perde o sentimento de identidade, que ele não sabe se está do lado de lá ou está do lado de cá. Ele está indefinido. Esse discurso precisa se ajustar, precisa se equiparar, para que o indivíduo possa então ter uma coerência ao falar, ao expor suas ideias, ao marcar posição e território, e poder realmente confirmar que suas palavras, né, elas têm referência, têm peso, porque sua prática endossa o seu discurso. Né? O ódio se faz presente desde a história da humanidade, em todas as sociedades. Né? É retratado na Bíblia, por exemplo, Caim e Abel. Né? Na mitologia, Édipo e Eros. Enfim, são inúmeros os exemplos de histórias que trazem a alusão
o embate entre o ódio e o amor, né? Mas outra coisa aqui que eu queria trazer para vocês é o lado freudiano dessa história toda, né? O que diria segundo Freud sobre a questão do discurso do ódio, né? Aí ele enfatizava que enfermidades psíquicas, né, tinham uma relação direta com as exigências civilizatórias da sociedade, né? A exigência que o nosso mundo, principalmente o mundo virtual, o mundo tecnológico hoje, exige muito mais ainda da pessoa que ela se posicione, né? E alguns até adotam a omissão como uma ferramenta de proteção para que não recebam, né, do conjunto da sociedade o bombardeio, né, para que tomem, né, posição, para que se definam. Isso é muito interessante, né, muito interessante. E aí é uma coisa primordial desde os tempos mais antigos a relação dos seres humanos entre si e com o mundo animal, né? E, o sentimento de pertencimento, né, pelo modo coletivo de vida dos homens, né? O modo coletivo de vida dos homens gera o sentimento de pertencimento a algo ou algum lugar. Então, quando o indivíduo, na vivência dele em comunidade, em sociedade, ele adota um determinado discurso, a reprodução do mesmo faz com que ele tenha o sentimento de pertencer a algo. Tipo, o cristão, ele pega a Bíblia, ele pega a palavra, e o discurso bíblico, né, traz aí o sentimento de pertencer, né, a Cristo Jesus, de pertencer a uma instituição religiosa, independente da placa ministerial ou denominacional, como queira, né? Mas esse sentimento de pertencimento está implícito nele pelo discurso, né? Pelas relações que são advindas da convivência, né, em uma dada comunidade, né? As individualidades, né, são a base da convivência em sociedade. E as pessoas, elas se identificam com determinadas características, né? Só que a fragmentação pode gerar os conflitos. Faz-me até lembrar de um filme, né, da frase de um filme, não do nome do filme, mas a frase é dividir para conquistar. Então, dividir o conjunto da sociedade gera a conquista por outros indivíduos, porque na fragmentação há o enfraquecimento, na junção ao fortalecimento, né? Então, esses são conceitos muito importantes que nós gostaríamos assim de compartilhar, né? E é o que estamos fazendo, compartilhando, provocando vocês aí do outro lado a pensarem juntamente conosco na coerência do discurso com a prática, com a praxis, né? Para que o indivíduo possa ter uma coerência diante do seu próximo, né? E saber de uma vez por todas que o discurso do ódio, né, ele não se coaduna com o discurso do amor, porque são opostos entre si, né? E com essas palavras, nós assim encerramos por hoje o nosso papo de primeira na segunda. A melhor forma de você começar, ou uma das melhores formas de você começar bem a sua semana, porque a melhor delas é você começar agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana de vida, a palavra de Deus, o alimento de cada dia, né? Mas essas reflexões, esses momentos de introspecção, né, nos quais nós damos
lugar, vez a nossa subjetividade para lá fora e a gente poder se repensar enquanto pessoa, são muito importantes esses momentos, né? E aí eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, nos prestigiando, nos assistindo, né? E aí eu torno a dizer, se vocês desejarem nos ajudar, a gente agradece, dá uma curtida aí no vídeo, se inscreve aí no canal Radar Sócio Cristão, toca no sininho para que você possa receber as notificações do nosso canal, né? Oportunamente aí vão ocorrer, né, as lives, e aí vocês vão ter a oportunidade de verem também os papos, né, os bate-papos que teremos aqui oportunamente, né? Muita coisa legal, muita coisa boa, e a gente convida vocês a estarem ligadinhos conosco aqui no Radar Sócio Cristão, né? Eu agradeço primeiramente a Deus e a você que está aí do outro lado por estar conosco até agora em mais um Papo de Primeira na segunda, sempre um bom momento no dia, quando você abre o nosso canal, acessa o nosso canal e aí tem a oportunidade de interagir conosco por meio dessas reflexões. Fique com Deus, fiquem na paz, tenham um excelente dia, uma excelente semana, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória e toda a honra pelos séculos dos séculos. Amém? Esse foi seu irmão e amigo Márcio Corrêa, né, dialogando com vocês mais uma vez aqui no canal Radar Sócio Cristão, no seu Papo de Primeira na segunda. Até a nossa próxima conversa, se assim o Pai nos permitir. Tchau, shalom, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.